Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa reunião do Fixa, tá? Hoje está na minha direção, mas estamos aqui em casa, né? Todos são de casa, então sintam-se à vontade para a gente fofocar, falar de literatura. E é muito bom estar à noite aqui com vocês, para a gente, de fato, trocar figurinhas, né? Sobre dois gêneros que a gente frequentemente tem aqui, né, como debate e foco nosso, que é ficção científica e realismo maravilhoso. Não que eu não adore ficção científica, mas todo mundo aqui, né, não sei se já perceberam, mas eu tenho uma séria inclinação ali com realismo maravilhoso, que é meu xodó há muito tempo. Mas hoje a proposta é discutir sobre essas duas perspectivas. Hoje a gente vai falar sobre este livro especificamente, A Invenção de Morel, de Adolfo Bioy Casares, e dois gêneros que, inclusive, conversando com a professora Nara, a gente falou sobre o fato de que é meio que um flerte. Claro que A Invenção de Morel ele é uma ficção científica, mas há momentos em que ele flerta com o realismo maravilhoso e a gente vai entender um pouquinho do que acontece nessa literatura, o que acontece nessa obra, que faz esse movimento entre a ficção científica beira o fantástico e também flerta com o realismo maravilhoso, tá? Aqui a gente já vai começar falando sobre a obra. A Invenção de Morel, a gente tem como personagem o narrador, é um narrador protagonista, então narrado em primeira pessoa. Tem uma personagem chamada Faustine, o Morel, porque a invenção é dele, e outros personagens que não têm tanta importância na narrativa, mas que estão lá e que desempenham funções secundárias que, enfim, fazem com que a narrativa tenha um andamento. Falando especificamente desse narrador, bom, ele foi um narrador que fugiu para uma ilha, ele se esconde nessa ilha, que é a ilha chamada de Villains, e pertence ao arquipélago de Elissa. E, bom, ele, nessa aventura de se esconder, ele percebe um grupo de pessoas ali naquela ilha o tempo todo, que são bem vestidos, parecem pessoas que estão numa classe social burguesa, e ele acaba se apaixonando por uma pessoa desse grupo, que é Faustine. E esse nome Faustine, né? A gente poderia pronunciar em francês mesmo, Faustina. É um nome francês, claro. E ele tem essa paixão por essa mulher que não fala com ele, mas que ele vê todas as tardes. E vira a paixão dele uma paixão platônica. Então, o tempo todo essa paixão platônica, porque ele tenta se fazer percebido, mas ela não olha, ou quando olha, não dá tanta atenção para ele. E em vários momentos da narrativa a gente percebe que ele faz de tudo para chamar atenção, mas não consegue. Não só dela, ele começa a tentar fazer coisas para chamar a atenção do grupo e o grupo não responde ou ignora completamente a presença dele. E ele se sente muito mal. E ele começa a achar que tudo aquilo é parte de um grande cenário para confundi-lo, talvez, que as pessoas que estão ali são burguesas demais, elite demais, então não falam com ele, são pessoas muito metidas. E aí, em algum momento da narrativa, ele começa a levantar hipóteses do que acontece ali, que as pessoas não interagem com ele. Enquanto isso, ele roda essa ilha e tenta conseguir comida, porque nem mesmo os garçons o atendem, então o local em si é meio inóspito e ele começa a procurar comida, é uma coisa bem de sobrevivência mesmo, e ele vai narrando isso. Só que, em algum momento, descobre Morel. Morel como este homem que todos naquele lugar gira em torno dele, querem falar com ele, querem se socializar com ele. E ele decide acompanhar as pessoas, sobretudo Faustine, que sempre está o tempo todo com Morel. Então, ele acaba descobrindo do que se trata tudo aquilo ali. Ele fica próximo do grupo, vai escutando as conversas desse grupo, já que ele é totalmente ignorado. Então, ele se aproveita disso para tentar perceber o que acontece naquela ilha, o que é que eles tanto falam. Ninguém vai se incomodar com a presença dele ali. E aí ele vai construindo um quebra-cabeça, até que ele descobre que Morel
é o criador de uma máquina do tipo filmadora fotográfica, sobretudo fotográfica, e depois ele vai desenvolvendo mais descrições dessa máquina, mas de fato ela não é uma filmadora, ela é uma fotografia mesmo, né, no estilo retrô, inclusive. E aí ele diz que essa criação, ele descobre que, na verdade, ela registra as pessoas a partir dos sentidos. Então, as ações e os sentidos, a pessoa ela é capturada por essa máquina. Então, tudo que ele está vendo ali, as projeções que ele está vendo, as pessoas que estão ali, até a mulher que ele se apaixonou, estão como projeções naquela máquina. Foi a máquina quem fez aquilo. Só que aquelas pessoas, elas são reais. E a angústia dele não é sobre as pessoas serem reais. O tempo todo tem a ver com um viés social. E a justificativa dessa não materialidade dessa pessoa, de uma pessoa que o ignora, tem a ver com o fato dele ter sido capturado por esta máquina e de livre e espontânea vontade. Então, ele escuta a conversa e ele descobre o que é. Em certo momento, e aqui eu já deixo spoiler, lamento, mas toda vez que a gente vem aqui falar sobre essas obras, né, a gente acaba dando vários spoilers, mas ao final ele tem que decidir o que ele vai fazer. Se ele quer ser incluído ali naquele universo, ele pensa e ele cogita o fato dele também se colocar para ser capturado pela máquina, porque Morel, as conversas de Morel, na conversa Morel meio que explica como fazer isso, né? Como que faz, como mexer na máquina. E aí, depois disso, que ele descobre essa invenção de Morel, ele vai atrás dessa invenção e decide que vai, sim, se deixar capturar. Mas a narrativa termina em suspense, e a gente não descobre o que é que aconteceu com esse narrador. Ela termina sem um fim, de fato. Quando a gente percebe essas transições, a gente lida com várias características que acabam aproximando o gênero de ficção científica, porque claramente é o gênero. A gente tem a confirmação de um advento tecnológico que supera expectativas e que faz um prodígio, e que a justificativa é a tecnologia. Porém, algumas coisas são inseridas, e elementos e discursos que meio que não faz a gente aceitar. Então, a gente fica transitando entre uma ficção científica ou não é uma ficção científica, por causa desse vai e vem e esse flerte com o realismo maravilhoso, com o teor insólito, com o fantástico também. Então, esse vai e vem, inclusive o fato da obra terminar sem um fim para aquela história, é angustiante. E aí a gente lida com as características. Eu trouxe aqui alguns trechos para vocês, para a gente ler juntos e depois evoluir na nossa discussão teórica. Aqui a gente tem o seguinte trecho, né? O leitor atento poderá extrair do meu informe um catálogo de objetos, de situações, de fatos mais ou menos assombrosos. O último é a aparição dos atuais habitantes do morro. Então, é o momento que ele descobre esses habitantes. Veja, ele está escrevendo, é o relato dele que ele escreve. E aí ele fala diretamente com o leitor atento. Então, você que está me lendo, você percebe. Então, ele vai estabelecendo a confiança com o leitor dele. Então, esse narrador, ele de fato está querendo dizer assim, acredita em mim, presta atenção. E aí, de vez em quando, ele chama a atenção desse leitor para alguma coisa. Ele diz ainda, outro fato que causa desestabilização, olha só. Bem no início da narrativa, ele conta: vivi doente, dolorido, com febre, durante muitíssimo tempo, ocupadíssimo em não morrer de fome, sem poder escrever, com esta cara indignação que devo aos homens. E ele escreve isso, e a gente começa a pensar, bom, em algum momento que a gente começa a desconfiar que, assim, é realmente algo estranho, algo inóspito esse lugar. A gente começa a criar justificativa e dizer, não, ele falou no início que ele estava doente. Isso é a fome, está fazendo ele ter ilusões, é coisa da cabeça dele. Então você vai dizer, não, esse cara está muito doido. E aí você vai começar a desconfiar do narrador. Então é aquele velho jogo do insólito. É e não é, mostra e não mostra, um esconde-esconde.
E aí, outra citação que eu trouxe aqui, ó, não foi como se não me tivesse ouvido. E aí, nesse trecho aqui, ele descreve as pessoas, como as pessoas reagem a ele. Não foi como se não tivesse ouvido, como se não tivesse visto. Foi como se os ouvidos que tinha não servissem para ouvir, como se os olhos não servissem para ver. Esse tipo de descrição dos comportamentos também vai conduzir a uma incredulidade por via do leitor. Mas a gente vai acompanhando porque a descrição ela é verossímil, ele vai estabelecendo verossimilhança conforme ele vai narrando para a gente o que está acontecendo. E aí, nos momentos que ele começa a estabelecer hipóteses, a gente começa a perceber que a coisa vai ficando um pouco mais crítica e as dúvidas vão se multiplicar. Então, ele fala assim, cheguei à quarta hipótese, pela aberração de contar sonhos. Na cabeça dele, é um sonho. Aí tem outra. Eu estava em um manicômio depois de uma longa consulta, o processo, com um médico. Minha família levara para lá, Morel era o diretor. Por momentos eu sabia que estava na ilha, por momentos acreditava estar no manicômio, por momentos era o diretor do manicômio. Novamente, ao refletir, ao sonhar, ele vai narrando tudo o que vai acontecendo com ele naquele lugar. E os sonhos dele, como uma projeção e preocupação com o ambiente, que de fato beira uma realidade palpável, vai contaminando também a obra. Então, não é só uma vivência de um ser humano, é o que o ser humano está passando, mas também o que o inconsciente dele está narrando. E ele faz questão de colocar isso no relato. Por último, eu trouxe aqui também, quinta hipótese. Os intrusos seriam um grupo de mortos amigos. Eu, um viajante, como Dante ou Swindelbaum. Ou então outro morto, de outra casta, em um estágio diferente de sua metamorfose. Esta ilha, o purgatório ou o céu daqueles mortos. Fica enunciada a possibilidade de vários céus, se houvesse um e todos fôssemos para lá, e nos aguardasse um casal encantador com todas as suas cartas literárias. Muitos já teriam deixado de morrer. Então, ele estabelece mais uma hipótese e ele vai explorando as possibilidades. Isso faz com que incuta, dentro da obra, a sequência de hesitações necessárias para destravar. É como ele destravasse as nossas dúvidas e perpetuasse a dúvida, mas ao mesmo tempo mantivesse um dispositivo com ele. E esse dispositivo é muito comentado na literatura. Muitas vezes a gente vê em textos teóricos de dispositivo imagético, e a gente não tem ideia do que é. São justamente esses momentos que a gente encontra imagens específicas, e não são imagens concretas, imagens do lugar que faz com que a literatura coloca para que a gente imagine, essa imagem mental, esse dispositivo mental. Então a gente consegue visualizar o cenário como um manicômio, a gente consegue visualizar o cenário como um sonho, a gente consegue fazer com que o cenário seja realístico. Em que momentos o leitor consegue fazer esse procedimento? E aí a leitura ela vai caminhando justamente com isso, nesse jogo de sugerir ao leitor que ele imagine, sem dizer a ele, imagine, leitor. Não. Ele diz, acredite, leitor, acredite, venha comigo, veja como eu estou enlouquecendo, enlouqueça junto comigo. Então a narrativa ela caminha para isso. Quando ele descobre o experimento, ele descreve assim: tentei transcrever essa conversa fielmente. Que conversa? A conversa que ele está presenciando entre Morel, Falcine e outros que estão ali. Se agora não é natural, a culpa é da arte ou da memória. Foi natural. Vendo essa gente, escutando essa gente, ninguém poderia esperar um evento mágico, nem a negação da realidade, que veio depois. Embora tudo se passasse sobre um aquário iluminado, sobre peixes rabudos e líquens, no centro de um bosque de lacunas negras. Ou seja, preste atenção, tá vendo? Isso aqui é sério, isso aqui é real. E se você está duvidando, a culpa não é minha, a culpa é de quem?
da arte. Ele joga a culpa da arte ou da memória dele. Então, se eu não estou parecendo tão claro, tão preciso, é porque eu não estou lembrando direito, ou porque a arte de escrever ela não dá conta de que isso aqui se transforme em infidelidade. E aí ele continua. Meu abuso consiste em tê-los fotografado sem autorização. É claro que não se trata de uma fotografia qualquer. É meu último invento. Nós viveremos nessa fotografia para sempre. Imaginem um cenário em que se representasse completamente nossa vida. 7 dias. Nós representamos. Todos os nossos atos ficaram gravados. Ele descreve literalmente aquilo que ele ouviu de Morel. Então, o leitor, ele não tem as palavras exatas de Morel, ele tem o que o narrador ouviu e veio relatar, com o aviso de que pode ser falho, que foi o aviso anterior. Se falhar, a culpa não é minha, é da arte ou da minha memória. Mas aí ele traz essa fala de Morel, onde Morel revela que o experimento dele vai fotografar durante 7 dias, para que possa, né, e a explicação é essa, para que possa captar absolutamente os sentidos, a fala, a voz, os gestos, os cenários, para que as pessoas vivam eternamente naquela foto. A ideia é que a imagem, a fotografia capturou não só a alma, ela capturou a matéria, ela capturou os seres daquele lugar, e o lugar, a ilha, ela é real, porque a fotografia, essa invenção, ela é real. Então, as pessoas não vão habitar o papel. E aquele narrador, ele não está morando numa fotografia no papel, mas ao mesmo tempo ele está morando num universo que foi capturado por uma máquina e que projeta essas pessoas. E que, ao ponto que ele se apaixonou por alguém, de ver, de perceber, de passar, de perceber ele interagindo. Então, é mais do que um 3D, né? É muito mais do que a gente está acostumado a imaginar. E aí, claro, a história pode ficar cheia de lacunas, mas a justificativa está nesse recorte anterior que eu disse. Tentei transcrever essa conversa fielmente. Então, a tentativa desse narrador de contar para a gente o que está acontecendo ali. E aí eu faço um corte agora para a gente ir para a discussão de Ravetti, 2010, que foi aquele texto que eu pedi que enviasse lá no nosso grupo, onde Ravetti questiona sobre a ficção científica na América Latina, e ela faz várias indicações sobre como a ficção científica se aproxima do realismo, dos vários realismos, realismo maravilhoso, mágico, dos vários fantásticos, fantástico estranho, fantástico maravilhoso, aqui na América Latina. Então, a discussão toda dela é mostrar que existem semelhanças e diferenças, mas, sobretudo, propor que a gente observe, do ponto de vista ético e discursivo, essa literatura que flerta com esses gêneros. Então, ela começa a falar sobre a interseção, né? E aí eu mapeei aqui nesse artigo, quem leu vai conseguir acompanhar, mas eu fiz um mapeamento sobre os momentos que eu percebia que ela indicava as semelhanças. Então, a primeira eu coloquei como interseção entre ficção científica e realismo maravilhoso, realismo fantástico e maravilhoso. Então, os gêneros compartilham elementos estruturais e temáticos e vão recair, né, no entrelaçamento de opositores. Então, o que seria isso? É uma literatura que ela vai brincar com mito e tecnologia ao mesmo tempo, religião e ciência super presentes, fábula e história super presentes. E aí a gente pode lembrar de vários adventos tecnológicos que a gente vê em 100 anos de solidão, que são inúmeros, né? Vários acontecimentos ali que beira uma coisa mirabolante, mas ao mesmo tempo a gente sabe que, por exemplo, fotografia, lá tem a fotografia, né? O gelo, a gente tinha comentado aqui na última vez sobre a série, a adaptação, e a gente viu que, por exemplo, o gelo é um advento, é alguma tecnologia, veja, em 100 anos de solidão é uma maravilha. E aí a gente começa a se questionar o que é, de fato, ficção científica e o que vai ficar nesse realismo maravilhoso. Então, a ficção científica latino-americana, segundo Ravetti, faz esse percurso e se aproxima nesse sentido, dessa união de duas coisas que são díspares, né, para que funcionem no mesmo discurso. E aí a gente também tem a exploração do impossível.
E esse impossível, na ficção científica e no realismo maravilhoso, eles são trabalhados no nível de eventos e cenários que desafiam a lógica cotidiana. Como que a gente pensa em A Invenção de Morel, um cenário em que é uma ilha real, que alguém chegou lá, é um local, mas que, na verdade, é um mundo projetado, capturado por uma máquina, que as pessoas também foram capturadas pela máquina. Então, veja, desafia uma lógica, porque não é porque é científico que vai ter uma lógica, né? Então, é justificado pelo advento tecnológico, que é uma máquina, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que a gente não preveria, uma coisa que a gente não, sequer imaginaria e que não tem justificativa. E aí a gente começa a ver que esse inusual, esse não familiar e o familiar, eles vão ao mesmo tempo estar presentes e unidos. Então, a gente vê sim a justificativa pelo viés tecnológico, mas a gente vê esse inusitado. Como influências, a gente tem nas duas as influências da tecnologia visuais, né? E aí, falou de tecnologias visuais, a gente lembra o quê? Século XX. Porém, ela traz como o advento ainda no século XVIII. E aí eu entendo bem o que ela está querendo falar ali, porque é a partir do final do século XVIII, especificamente, que a gente começa a ver discussões sobre a tecnologia, o avanço tecnológico, ainda com Baudelaire e Diderot na escola francesa, sobretudo, e que discutem como que os artistas deveriam se render a essas tecnologias. Não só na literatura, mas também na pintura. E aí a gente vê o surgimento de várias tecnologias no final do século XVIII, século XIX e XX, uma aceleração, um boom com tecnologia que vai trazendo novas formas de arte. E a gente pode pensar o quê? Fotografia, cinema, como essas novas artes que vão chegando depois em outros séculos e que vão, de fato, como nessa obra que a gente acabou de comentar, que é A Invenção de Morel, estarão sim também projetadas, né? Perdão pela redundância, né? Falando de uma literatura que tem um cenário projetado e ao mesmo tempo falar essa palavra. E a gente também vai ter o impacto, né? Que é a criação de imagens e narrativas que misturam o extraordinário com o cotidiano. Nesse viés aí, a gente tem uma crítica acadêmica, e aqui eu destaco para vocês o trecho que diz: esse tipo de texto, esses tipos de textos discriminados e quase totalmente abandonados pela crítica acadêmica, nos quais o impossível de comprovar está lado a lado com o não comprovável, receptivos ao impacto comprovado pelo aparecimento e popularização das tecnologias voltadas ao visual a partir do fim do século XVIII, contribuíram muito mais do que se imagina na elaboração das altas literaturas. E aí a gente pode destacar, assim, que diversas literaturas ou faziam uma apologia escancarada a essas novas tecnologias, ou se voltavam para umas questões que eram sociais. Com o advento da tecnologia, a miséria. Então, assim, a mão de obra humana despencando e a substituição do homem. Então, a gente tem também as altas literaturas que se nutrem disso também. A gente pode pensar, por exemplo, em Os Miseráveis, de Victor Hugo, né? sem falar da América Latina, mas falando da Europa em si, e a quantidade de dinheiro que Jean Valjean produz a partir de uma fábrica, por exemplo, coisa que no século XVIII ainda não tinha chegado assim para uma exploração. Claro que fábrica foi uma coisa que não era qualquer fábrica de vidro, vidraceiros, era uma coisa em larga escala. É o industrial chegando nessa literatura. Mas a gente vê justamente na ficção científica um viés meio óbvio, né? Ficção científica é explorar a tecnologia, mas não é qualquer tecnologia, uma tecnologia inventada na América Latina, especificamente. A gente vai falar aqui também sobre as artes, né, e a literatura mural. Ela destaca a escrita dos reclames, as consignas dos muros, a fotografia, os panos de fundo do cinema, desde seus inícios. A televisão hoje, todo tipo de cartazes que dão à cidade seu visual contemporâneo, a arte de rua, coisas maravilhosas e performáticas realizações são como uma espécie de história secreta da modernidade. Tudo isso entra na composição do gigantesco afresco visual
formal e narrativo que é a arte visual urbana contemporânea. Por quê? Porque é justamente sobre esta arte aqui que a gente vê a ficção científica e também outras no século XX, por exemplo, se desdobrando. Justamente para acompanhar, não, mas às vezes para criticar. A gente tem que lembrar que foi no século XX, inclusive, que houve um frenesi em que a gente via, por exemplo, a literatura impressa na tela da pintura. Então, as duas coisas se misturando, pintura e literatura, colagem, né, cubista, por exemplo, se a gente lembrar, a colagem cubista, a colagem dadaísta se misturando a trechos literários na tela. E agora a gente também vê o processo que vem cair nisso, sobretudo quando a gente lembra, por exemplo, dos poemas. É um gênero que é imagético e que, a partir de Baudelaire, por exemplo, já tinha sua inclinação às artes e que, durante o século XX, com Apollinaire, por exemplo, teve sua característica de trazer o poema concreto, por exemplo. Então, uma literatura que não só se fala da imagem, mas que se coloca como imagem também. E a gente vê agora os pontos de diferenças, que eu também fiz esse mapeamento, e a primeira coisa que eu noto é que ela fala da posição da ciência. Na ficção científica, ao contrário do realismo mágico e maravilhoso, a ciência ela não é uma mera ferramenta narrativa. Ela é um elemento estruturante. Então, se a gente retirar a ciência dessa literatura, o que resta? Se a gente... O título da obra é Invenção de Morel. Se a gente tirar a invenção, fica só Morel, né? É meio óbvio. Mas quando a gente pensa que se a gente retira um elemento dali, a gente só tem o realismo, aí a gente começa a pensar nas subtrações que a gente faz nessas obras e retira esses elementos e se questiona se essa obra se sustenta, se ela tem fôlego. Inclusive, é interessantíssimo o caso de Casares. Por quê? Porque a Invenção de Morel é considerada ficção científica, mas a obra dele é toda visualizada dentro de um realismo. Então, o cara consegue produzir uma literatura extremamente realística, mas, ao mesmo tempo, banhada e mergulhada no imaginário coletivo científico. Ele faz isso em várias obras dele. Inclusive, nesse artigo que a gente está citando aqui, que é de Ravetti, não é sobre a obra Invenção de Morel, é outra obra dele, mas, no entanto, é a mesma questão que vários teóricos apontam. A gente pode perceber também a perspectiva histórica e social. A ficção científica tem uma relação mais direta com debates públicos sobre os rumos da humanidade. Então, sim, ela se interessa na questão ética, na performance ética, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, ela se interessa por isso, ela se volta para isso, aos avanços da ciência e suas implicações éticas, como eu falei. E já o realismo maravilhoso, o realismo mágico, ele vai se vincular às tradições culturais e míticas. Então, é o momento em que se volta ao mítico, onde eu posso pegar até mesmo o religioso, trazer para a minha obra e fazer com que esse religioso se manifeste. E aí fazer aquilo que a gente já tinha conversado aqui em outras vezes, que é a questão de perceber que o religioso, o dia e a noite caminham juntos, que não há uma distinção, mortos e vivos, essa mentalidade, né, das culturas coletivas, das construções dos imaginários coletivos que são representados nas obras e que faz com que a gente pense sobre as crenças tradicionais, locais, da latino-americana, né, como um todo, e que a gente pode perceber essa presença, essa conexão da identidade latino-americana. Mas já a ficção científica, não. A questão é que, será que isso acontece na Invenção de Morel? Será que ele só fica realmente no advento? E aí, algumas leituras apontam, alguns teóricos, inclusive, leem a Invenção de Morel apenas como ficção científica por isso, porque basta, foi todo o caso aqui, todo o mistério tem a ver com a ficção científica e nada mais, e é isso, é uma questão de ciência, tudo bem que é uma ciência que ele acabou de inventar, mas é ficção científica. E aí, na verdade,
não é bem assim. A gente vai caminhar, a gente vai ver o porquê que não é bem assim. Mas outra diferença seria a aproximação com o popular e o marginal. Então, aquilo que é marginalizado. Havet questiona se os realismos mágico e maravilhoso devem partir de sua formação às narrativas de ficção científica, que eram frequentemente marginalizadas pela crítica acadêmica. A ficção científica muitas vezes surgiu em meios populares, influenciando a alta literatura mais do que se imagina. E nesse ponto aqui é onde eu realmente discordo da autora. Eu não acredito que o realismo mágico maravilhoso deve sua formação às narrativas de ficção científica. Se a Nayara estivesse aqui, aí a Nayara ia bater o martelo, né? Para ter um debate sobre isso. Mas a questão é que a gente também pode discutir sobre isso, tá? Porque o realismo mágico e maravilhoso, se a gente pensar, é um gênero que nasce também na modernidade e que, claro, a ficção científica já existia, já estava ali reinando em outros solos, mas especificamente o realismo mágico e maravilhoso que imprime essa identidade cultural é uma reação mediante a uma modernidade que chega para a gente de uma forma muito questionadora, muito politizada, e que vem a partir dos europeus. Né? A gente vem aqui no Brasil o caso de Semana de Arte Moderna, em que se refuta, vai para o interior do país, né? Vai para Minas Gerais e se elabora uma ideia de modernidade, um projeto de modernidade para a nossa arte, e a gente vê Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, essas coisas que vocês já conhecem. Então, o realismo mágico e maravilhoso também é essa postura de se virar contra esse eurocentrismo, né? Sobretudo o eurocentrismo europeu, de fato, por isso esse euro, né? E se volta para a sua identidade local. Então, a gente vai ver isso também em várias outras obras. Bom, agora a gente pode falar da performance ética. E aí eu destaco, a heurística literária de Bioy Casares pode ser pensada como uma prática estética que procura, a partir da escrita, realizar uma performance ética dentro da dimensão especulativa própria da ficção científica. A performance ética se define muito mais no ato concreto que na indagação conceitual sobre o que é que viria a ser, e é o que viria a ser o bom, como Kierkegaard e Levinas têm afirmado em repetidas oportunidades e tons variados, há momentos-chave nos quais o indivíduo sente na sua singularidade a demanda ética, a qual deve responder para ser coerente com sua responsabilidade para com o coletivo. Tássio, o que isso quer dizer? Simples. Se a gente está aqui discutindo, vamos usar o caso Morel. A invenção de Morel é uma máquina e todos que estão ali vão ser capturados e vão viver naquele universo. Houve consentimento? Eles quiseram isso? Assinaram um termo de ética? Eles abdicaram da vida, eles deixaram de existir, eles são seres vivos. Essa invenção que vai fazer com que eles vivam eternamente naquele mesmo cenário, com aquelas mesmas pessoas, eles não interagem com outras pessoas, tanto que o narrador ele não é um ser que pertence àquele universo. Então, essa discussão ética rege a ficção científica. Ela é justamente a performance ética de será que até que ponto vai eu abdicar da minha vida para fazer parte desse mundo? É o dilema desse narrador. Tanto que como eu dei o spoiler aqui, ao final da obra ele tem que decidir. E ele decide se ele vai fazer parte daquilo ou se ele vai continuar ali de forma aleatória. Mas ele não só se apaixonou por Faustino, né? Faustino, engraçado que é outro tema também interessante nessa obra. Ele se apaixona por uma pessoa que nem olha para ele, que o ignora, né? O Conde Real tem isso, e a gente pensa nas nossas construções de relações. Então, tem toda uma performance ética que rege não só a questão da máquina, da fotografia, como também tem essa outra questão, que é a minha parte nessa sociedade. A responsabilidade moral de criar essa máquina e fazer esse experimento, mesmo sem testar antes, e fazer um teste direto com seres humanos e pedir que todos os amigos que estão ali, que todo mundo ali participe. Será que as pessoas aceitaram? Ou simplesmente ele ativou a máquina e fez e aconteceu?
Então, tem toda essa discussão por trás, essa performance ética. A reflexão ético-filosófica em Casares também é importante se destacar. Ela vai citar: Bioy Casares utiliza parâmetros cientificistas ridicularizados, ou pelo menos levados a tal extremo de tensão que resultam claramente excessivos. O narrador desvenda para si mesmo o que tem que fazer e atua em consequência. A obra de Bioy Casares se inscreve em pelo menos duas das linhas do gênero, na ficção biomédica e no maravilhoso ideológico. Veja que ela até traz o maravilhoso ideológico. Por quê? Porque se é um realismo maravilhoso, claramente ele tem uma questão de ideologia aí para se questionar. Mas, Tássia, até agora eu não vejo o maravilhoso. Onde foi que você está querendo encaixar esse maravilhoso? Bom, a ficção científica na América Latina, na conclusão de Havetti, o que ela argumenta é que a ficção pode ser lida como uma variação ou um desdobramento dos gêneros fantásticos na América Latina. E aí ela faz um movimento contrário. Então, veja, a ficção científica pode ser lida como uma variação ou desdobramentos do fantástico, na América Latina especificamente, mantendo um diálogo com o imaginário coletivo e com questões culturais e filosóficas. E é justamente nessa palavrinha mágica, nessas duas, imaginário coletivo. O imaginário coletivo é um tema extremamente rico quando a gente fala da América Latina, porque a partir dele a gente pode detectar onde estão as funções, onde estão temas sociais que às vezes nos escapam. Nessa questão específica do caso da obra, né, que é a fotografia, que é essa máquina que captura, que não só captura a alma, captura a matéria, e que perpetua e pode capturar um universo, um território, a gente pode discutir sobre o que seria esse imaginário. Porque falar de imaginário coletivo, a gente pensa assim, é qualquer coisa que eu imagino. Não é bem assim. A gente tem discussões sobre imaginário que começa com Albert Dürer, e é lá na psicanálise que começa essa discussão, mas também com estetas que vão discutir imagem e imaginário, porque são duas coisas muito próximas, imagem e imaginário. O imaginário de um povo abarca tanto as representações e práticas ideológicas como as alegorias. Deixa eu olhar só a hora, tá? Meu Deus, alegorias e representações práticas ideológicas, como as alegorias, metáforas e práticas que expressam os sentimentos individuais ou coletivos mais profundos e inconscientes. Assim, o ideológico e o simbólico se tocam e interagem no imaginário. E o realismo maravilhoso, ele traz justamente essa questão do aspecto cultural para si. A construção do imaginário coletivo, ela realiza-se nisso. Ela realiza-se na hora que percebe que essa construção, que há uma construção coletiva acerca do imaginário. Eu vou passar rapidamente para a temática. A fotografia, na América Latina e também em vários outros lugares, o advento dela em si, já na Europa, ela nasceu de um mito. Assim que ela nasceu, as pessoas tinham muito preconceito. Dizia que se você tirar a foto com a máquina, sua alma iria ficar capturada. Isso aí já é um mito de fundação. E toda essa aura em relação às imagens não só são transferidas para a máquina, porque elas já existiam em relação ao espelho. Por isso a gente também tem na literatura fantástica, né? O vampiro não se vê no espelho. E tem a ver com essa percepção também. A captura da alma através da imagem é uma temática muito presente, e aqui eu queria deixar a indicação para vocês darem uma explorada, lendo Imagem, História de Amor e Ódio, o livro de Alberto Mangel, tá? Especificamente a imagem como testemunho de Tina Modotti, que ele faz a análise das fotografias de Tina Modotti e conta ela como um caso que é extremamente político, mas que teve um grande problema com a questão de usar a imagem como algo verdadeiro. Então, todo o debate de Mangel para falar sobre as imagens e os conceitos de imagem justificam também o imaginário coletivo latino-americano em relação à imagem. Então, essa imagem que captura a crença que a fotografia rouba a alma
é uma concepção que beira a construção da imagem e a questão identitária de um povo. Então, a imagem, a construção dessa imagem tem muito a ver com a discussão proposta em Morel. Claro que a gente mal consegue identificar aspectos culturais que nos levam a acreditar que seria uma obra latina, por exemplo. Não, a gente vê claramente que pode ser tranquilamente uma obra francesa, tanto que está cheio de trecho francês e em língua francesa. E claro, eu vou parar por aqui, porque mesmo com as minhas considerações finais, eu já acabei, eu vou parar a projeção. E mesmo a gente conversando sobre essa obra, a gente pode perceber que há pontos nela que nos fazem interrogar até que ponto essas imagens, elas realmente são falsas, se elas são verdadeiras, se aquele mundo é de fato verdadeiro. Então, a gente tem uma construção também do imaginário coletivo, a presença da crença de que a captura do ser humano pode vir através da imagem. E é uma crença, é um mito popular, que ele traz para ali, mas ele não evidencia o mito. A grande questão dele é evidenciar a criação de uma máquina. Então, ao tirar a atenção do mito, ele joga para a construção da máquina. E aí a gente tem o quê? Um realismo o quê? Científico. A gente tem uma ficção científica que flerta com o maravilhoso, justamente por causa desse jogo, essa brincadeira de esconde-esconde na narrativa. Mas muito obrigada, eu paro por aqui, a gente abre para discussão.